Esse tutorial é patrocinado pela BMM English Communication. Nas estradas do conhecimento, aceleramos a comunicação. Com a BMM Fluência e Confiança, em perfeita união. Em casa, você sabe, ele está trabalhando o que eu ouço, o rugido do canhão, o que eu ouço, o rugido do canhão, o que eu ouço, o rugido do canhão. Cada variação, de todas as maneiras, ele está pronto para o terceiro ato, pronto para ir. Depois de 5 semanas de ensaio. Ele vai para os bastidores, está pronto, sabe, o primeiro ato vai. Primeiro está esperando o Hawkeye para contra-foguete. Do segundo ato, do piloto mecânico, da terceira parte voadora, ele está lá nos bastidores e o gerente de palco vem. Ok, pronto, ele está ouvindo a peça lá fora. Bum, planadores vão, estou dizendo rock de pódia ao a, rock de pódia ao a. Então você ouve um estrondo, se vira. Que porra foi essa? Que porra? Quem é esse? Você é autocrítico? Sim. Quero dizer, eu não acho que você sempre consiga, porque de certa forma você meio que sabe qual é o seu potencial mais do que qualquer outra pessoa. Em certo sentido, eu tenho muito arrependimento muitas vezes quando você vai embora. Conjunto, você não pode evitar. Você sabe, pense sobre isso e, obviamente, é um filme, né? Então o filme é pra sempre, né? Então você nunca tem a chance de voltar e fazer de novo, né? Eu acho que essa é a coisa. Sobre a atuação é que não importa quantas vezes você faça ou por quanto tempo você faça, você nunca descobre mesmo que você... assim, você prefere Não é um isso? teatro por causa disso? Ou... Eu aprendi com o teatro que você sempre sabe no final de uma temporada de 4 meses, você sempre é a última performance, sempre é a melhor e você pensa, agora tenho uma noção melhor do que quero fazer e voltar. Então eu sei que não há uma resposta certa, não há maneira certa de interpretar uma cena. Essa é a minha parte, eu gosto da criação e é a responsabilidade de outra pessoa fazer a escolha do que é a melhor versão disso. Mas eu sei que existe de maneira errada e você teria que se sentir confortável com falhas e você acaba recebendo, facilite para você. Eu penso, tipo, tá bom, então eu só vou deixar para lá ou você não, mas eu acho que você nunca vai descobrir isso. Então eu acho que as pessoas continuam fazendo isso. Eu acho, mas eu não sei... E veja isso. Então, você é autocrítico para ir para casa. Houve muitas vezes, né, em que pensei que realmente acertei algo na cara. Então, eu vi isso, né? Eu disse, bem, isso é tão emocionante quanto uma porta se fechando. E há outras vezes que eu não tinha. Eu não. Tudo o que eu podia fazer era tropeçar durante um dia. E é fantástico, e você quase não tem controle para mim reduzir se sabe se ou não o procedimento e o comportamento que foi pedido de você é autêntico. E se for, então você tem que deixar para a sorte e aquelas pessoas fabulosas que estão dispostas a olhar para o seu... Você sabe cada sobrancelha e poro no seu rosto e decidir qual será a melhor tomada. Ou o que vai acabar aparecendo no filme. Você sabe quando sai. Eu diria, de certa forma, sim. que nem mesmo é realmente seu trabalho. Eu acho que não é seu trabalho sentir e qualquer coisa é trabalho do público. Então, obviamente, estive pensando em algo por muito tempo e finalmente cheguei lá e fiz. Você quer sentir algo apenas porque sente que fez o esforço, mas não é realmente minha responsabilidade sentir algo, né? É para contar que algo está sendo sentido, sabe? Mas é difícil conciliar isso para não sentir que chegou lá e você realmente parece que vai ser mais autêntico, mas quero dizer, no seu ponto de vista, você pode estar tendo todos os sentimentos que quiser, mas ninguém está sentindo nada. E seu trabalho é contar a história, não ter um sentimento fazendo na Captain frente das Phillips, pessoas. estávamos neste bote salva-vidas. O roteiro tinha todos esses grandes momentos onde Rick Phillips olhou pelo visor da lei, bote salva-vidas enquanto o sol estava se pondo, e estava pensando em sua família em casa, se ele vai ver isso ou não. Então você poderia ficar em Malta, sabe, onde estávamos filmando, vai ser um momento poderoso, de porque novo, eles estão vou apenas sabe, eu vou me alinhar no mesmo. portal e vai ser assim, sabe, vai ser realmente legal. Então você vai trabalhar e não tem portal no bote salva-vidas. E sim, bem, ótimo, tudo bem. Então você pegou como levar embora. É quase, você não pode se preparar, só para estar lá. O processo do filme é um pouco diferente. Você entendeu o que eu quero dizer? É como... Quer dizer que está no teatro? Não, nem mesmo lá. Apenas quando eu estava em qualquer domingo dado. Eu me lembro de Oliver Stone quando eu fiz minha primeira audição. Ele era como... Você é horrível. Quando eu fiz a audição. E eu fiquei tipo, o quê? Porque eu era um ator de televisão. Então, tudo que eu fiz foi alto. Sim, então é melhor você entender isso com a bola de futebol no ar, cara. Você não é bom. entendeu? Tudo bem, cara. Eu te amo. Tudo bem, também te amo. Eu também te amo. Aprendemos com essa força, tipo, quando ele finalmente decidiu, sabe, talvez
A decisão para mim ser o líder, ele ainda me questionava. Ele dizia, não é isso, não é isso, não é isso. Eu trabalhei com Quentin Tarantino e vi um ator enfrentando dificuldades porque o cenário era pesado. Quer dizer, você teve Samuel Jackson aqui, teve o Léo, quero dizer, foram alguns pesos pesados, sabe? E o Samuel. Vamos lá, desgraçado, fala essa merda. E o cara ele estava tentando dizer, vamos. Sim. E o cara estava tentando pegar a fala dele e eu vi Quentin Tarantino ir até ele. Desculpe, tá tudo bem. E eu estava tipo, caramba, isso não vai dar certo. Certo. Mas então você vê o filme. Pum! Então isso continuou e continuou. Eu disse, Deus. E Quentin disse, tudo que eu preciso é de um. Mesmo trabalhando com Christopher Walsh, observando-o trabalhar, eu aprendi um pouco mais sobre o filme. Eu ouvi dobrar um papel. Esse cara escreveu em algo e simplesmente deveria colocá-lo nisso. Parece que ele levou uma eternidade para fazer isso. Você sabe o que eu estou dizendo? E ele nada mais existia além disso. Momento. Certo. O processo de Christoph Waltz não era que ele iria memorizar todas essas coisas e fazer tudo de uma vez. Obrigado por ele iria te dar esses e acalme-se, senhores, mais uma vez. Tom, você é um cavaleiro da cidade, sou eu, mas um viajante cansado que... E estávamos assistindo e Léo estava... Eu deveria pensar legalmente que você entendeu. Ele tem... Só estou brincando. Assistindo, não, algo está acontecendo lá embaixo. E você vê todos esses pequenos bits de coisas. E então, de repente, no filme... esse cavaleiro... Então, eu gostaria de agradecer... Eu adoro isso sobre o Oliver, porque você ouve tantas histórias. Eu gostaria de agradecer a eles sobre muito pessoas que trabalham com ele. Quem já te intimidou mais com quem você trabalhou? E de quem você aprendeu mais? Todo mundo se intimida com o Oliver, certo? Sim, diferente. Não intimidado, ele nunca me olharia nos olhos. Ele sempre olhou logo acima da minha pálpebra. Sério? Por isso. É apenas o jeito dele. Talvez apenas pra mim, não. Mas provavelmente está perto do Hard Hard e é um pouco de um gorila no set. Sim, você não faz... Sim, provavelmente. Eu estava mais intimidado por ele, sim. O que você quer dizer com um pouco de um gorila? Bem, ele corre risco, você sabe. Ele faz xixi nos cantos. É o território dele. Você sabe disso quando chega lá? Sim, não parece um espaço compartilhado. Parece o espaço dele. E você sabe, e ele é um ator muito bom e também super carinhoso, mas em um set você está na igreja dele. Como ela fez isso, Bob? Sim, definitivamente. Sério? Não sei se realmente gosto disso, não tenho tanta Todos certeza. nós podemos ficar quietos, não podemos. Temos alguns ótimos atores ao redor desta mesa. Vamos encarar. E o que ele te ensinou? Bem, através das performances, eu o vi se revelar e fazer parte disso. Um apresentador de uma alma e explorar quem ele era através do trabalho e... eu não sei, eu sempre apenas... Ele fez com que isso parecesse sagrado pra mim. Então, parecia que ele elevou o ofício a algo que parecia ser um. É estranho ouvir você dizer que não é religioso, mas eu sei que você é espiritual e não preciso perguntar porque eu assisti ao trabalho e posso sentir isso então. Eu diria, e não bajular, mas fazer o trabalho. Ter um cara pra olhar em direção... Você se sente intimidado por alguém? Sim. Bem, sempre há alguém, eu acho. Eu não sei, não por muito. Mas à medida que você envelhece, você não quer ser intimidado por ninguém que não deveria intimidá-lo. Sabe, estamos numa situação política agora. Temos o melhor exemplo disso, onde sinto que você deve se levantar contra esse tipo de pessoa. Não para fazer um discurso sobre isso aqui, mas é necessário resistir e não ceder porque as pessoas estão atônitas. É como? Eles dizem, esse cara acabou de fazer isso? Ele fez. Eu nem sei como reagir a isso porque eu estou assim. Isso não está dentro do meu mundo de senso comum, ou certo e errado, ou o que é ser justo. Então eu tenho que encontrar um jeito. Eu simplesmente tenho que. Você tem que empurrá-los de volta. Você tem que acabar com ele. Você tem que se livrar dele. Você sabe, você tem que lidar com isso, mas as pessoas são tão desconcertadas por esse comportamento e é assim que pessoas loucas como ele podem avançar ainda mais. Imagine ele ganhando um segundo mandato. Ele simplesmente disse, quero ser presidente pela vida. Ele brincou sobre isso. E então ele vai atrás disso, ele se perdoará, ele fará qualquer coisa
É tão Eu bom. pensei no início, bem, ele é um nova-iorquino, talvez. Ele tem algum senso comum por aí. Ele é liberal, na verdade, supostamente, mas então... E você sabe, depois que ele... Você sabe, só piorou e piorou e piorou. E nós temos que nos livrar dele. Adam, o acesso deve ser político? Você... Tudo bem. Não sou muito bom nisso. Eu ouço o Bob falar e eu digo, ok, eu ouço, eu tenho, quando eu... Minha convicção não é grande. Eu acredito em obrigado... meu jeito de ser, só tento ser sendo a melhor pessoa que posso ser. Tento me comportar de um certo jeito. Não acho que sempre faço isso certo, mas quando se trata de eu discutir política, eu não acho que eu... Não acho que tenho conhecimento suficiente para encarar isso. É uma coisa interessante porque, na verdade, não é política o que ele está falando. É sobre eu deixar meus filhos assistirem alguém que deveria ser o prefeito, qualquer coisa, eles deveriam ser diferentes. Ele não está falando sobre política, ele está falando sobre a natureza humana. E todos deveríamos ter a oportunidade de dizer ou não, mas eu tenho filhos, então eu tenho que falar com meus filhos, eu digo, ei, ouça, isso não é como as coisas devem ser quando se trata da natureza humana. Porque quando você ascende a esses níveis de administrar coisas, nós olhamos para isso, olhe, tudo o que passamos em nossas vidas como americanos na política, sempre conseguimos olhar para aquele escritório e dizer, isso é algo para aspirar a ser, e ser como? Se eu não posso deixar meus filhos ouvirem essa pessoa falar. Então, é aí que nós nos desentendemos. Você pode discordar de mim sobre política, nós dois podemos fazer isso. Porque eu tenho bons velhos amigos que são caras do Estado Vermelho. E eu tenho amigos democratas. Eu sou um democrata, mas estou em todos esses círculos porque estou sempre me apresentando. Sabe sim, o que eu estou dizendo? Silenciosamente. Mesmo que discordemos, sempre há aquele ponto de ser um homem agradável sendo gentil. E então, para o ponto dele, quando você vê algo onde uma pessoa está... Paz, saúde. Quando uma pessoa está... Ei, você não precisa dançar na zona de fim com toda a verdade. Deus te abençoe novamente. Desculpe, Eu acho que é isso. E então todos nós ficamos nervosos, sabe? Ficamos nervosos porque... Bem, o que as pessoas vão dizer sobre mim? Mas então, se não tivermos alguém dizendo algo, Deus te abençoe. Vamos recuar aqui, tá tudo bem. Mas se você não tem de alguém... Não, eu não entendi. Não é política, são seres humanos. É como eu sei, veja, eu posso compartilhar esta história. Eu fiz um show para Jerry Jones, sou um grande fã dos Cowboys e eu tive que me apresentar para os proprietários da NFL em Jersey. Você é do Jones. O que você vai fazer aqui? Eu tenho que me apresentar para, você sabe, alguns bons rapazes. E eu disse, não se preocupe com isso, eu estou bem. Eu sou do Texas, acho que vou ficar bem. Então a primeira coisa que eu cantei foi George Strait. Cara, próximo, antes que você perceba, no final da noite eu tinha todo mundo cantando Gold Digger e Colton Powell cantando. Mas eu tive a chance de falar com George Bush. Estou bem perto e eu estava tipo, nós falamos. E claro, todos tínhamos nossas diferenças, mas eu perguntei algo a ele. Espero que ele não se importe que eu compartilhe essa história. Eu perguntei, você diria alguma coisa desanimador sobre o presidente Obama? Você sabe o que ele disse? Não. É um trabalho muito difícil. Aprendi tanto, eu nunca derrubaria ele, porque eu sei o que é isso. E eu os vi a ele e seus filhos brincando com os filhos do Obama. É disso que se trata. Sabe, se estamos levando isso adiante, é isso que é. Então é apenas uma questão de... Todo mundo tem algo que quer dizer, mas não deveríamos ter medo de dizer. Você não estará. Devemos apenas dizer, ei, cara, então, isso simplesmente quando não é Ellen legal. DeGeneres foi ao jogo com George W. Bush, você acha que... Escute, é mais do que isso. Quando estamos... Eu estive em jogos de futebol onde Jesse Jackson, George Bush, todos, eles ainda são humanos. Mas o que acontece é uma coisa interessante. Quando você vê o que a mídia faz, eles sempre se separam e conseguem algo grande. Ellen sentada com George Bush, que ela conhece há anos. Isso é
não é algo grande, ainda não significa que ela vai comprometer o que acredita e você não precisa fazer isso. Sempre foi assim, só que agora é diferente porque você pensa, uau, isso não é legal. Mesmo que você se sentisse assim, essa parte não é legal. Você sabe do que eu estou dizendo? Então é como nós não devemos ter medo? Olha, e as pessoas dizem, ele é um ator snob. O que diabos você está falando, cara? Eu vim de Terrell, Texas, sem dinheiro, sem nada. Eu disse, nada de snob em mim, estou feliz por estar ganhando meu dinheiro. Eu disse, mas para eu chegar a uma posição onde estou agora e não dizer nada? Vida! Só que, como eu disse, não estou concorrendo a um cargo, mas caramba, devemos poder dizer o que queremos dizer. Quando queremos dizer isso. Faz sentido. Sim, Tom, você teve um pequeno tosse freudiana ali. Sei discorda? De onde isso veio. Todos nós temos falas. Ok, vou te dar mais 3 dessas. Essas estão Sério, bem não piora nada. Eu não sei. Nem todo mundo deveria ser político, mas todo mundo deve ser principado. Exatamente. E nós carregamos nossos princípios conosco 24 horas por dia. É parte da aparência. É uma parte do motivo pelo qual fazemos o que fazemos, em primeiro lugar, em nossas escolhas. Tenho que dizer que uma das coisas que aprendi desde o início como ator em uma companhia de repertório é as pessoas com quem você trabalha. Você não precisava gostar dessas pessoas. E você não tinha que concordar com essas pessoas. Você não tinha que andar com essas pessoas. Mas você tinha que respeitar essas pessoas. Você tinha que respeitar o processo deles e você tinha que respeitar suas opiniões. E a configuração padrão, eu acho, para muita coisa é conflito. Qual que é a palavra que estou procurando? Cinismo. Esse é o primeiro lugar, acho eu, que todos podem ir. Então, se Allen está em um futebol, em um jogo com George W. Bush, qual é a visão cínica de tudo isso? Em oposição a qual é a visão respeitosa sobre isso? E eu não vou assumir que alguém concorde automaticamente só porque está em um jogo entre Dallas Cowboys e é um jogo de futebol. Tudo bem. Eu acho que isso é diferente. E também meio que, como política, visões políticas são 1/12 por centavo, sabe? Elas estão absolutamente em todo lugar. Você acabou de interpretar o cara menos cínico, talvez na história, para realmente mais difícil do que alguém isso. tão bom quanto para interpretar um vilão. São exatamente as mesmas bestas. Tchau. Sabe, concedido. O Sr. Rogers não é Iago, mas eles têm seus princípios e eles têm sua declaração de missão. A história no filme é realmente sobre o jornalista, que é muito cínico, sobre quem o Sr. Rogers é e descobre que ele estava errado. E não há motivação nefasta entre o que Fred Rogers fez para viver. Ele via isso como seu ministério, e isso é meio que olhar para alguma combinação de Madre Teresa ou alguém que é obstinado por fazer apenas o bem na esfera em que eles operam. E o cínico entra nisso e diz, qual é o seu esquema aqui? O que você está tentando fazer aqui? E se for apenas, estamos tentando alimentar as pessoas sem teto com alguma sopa, para que elas tomem uma refeição quente. Uma vez por dia. Não, tem que haver algo mais nisso. Não tem. E Fred Rogers era um ministro ordenado. E seu princípio era tal que tudo o guiava através de seu comportamento diário e sua produção criativa. Foi baseado em fazer as pessoas se sentirem seguras e parte de algo maior do que realmente eram, no caso dele, crianças de 2 e 3 anos. Mas ele nunca disse a palavra Deus, não em centenas e centenas de horas de televisão. Quando você explorou aquele personagem, havia um lado mais sombrio nele que realmente o empurrou na outra direção? Havia o mesmo lado sombrio nele que há em qualquer vaso fissurado, e da humanidade existe dúvida. Há um sentimento de fracasso, sempre há um grau de autodesprezo, sempre há uma pergunta: estou fazendo o suficiente para as pessoas que eu amo?